Vamos falar um pouquinho hoje sobre o estado original da Terra. Na nossa aula de antropologia, a doutrina do homem. O som está saindo aí? Está certinho aí? Tá, estou escutando daqui já. Nossa aula de antropologia bíblica, eu tenho algumas perguntas normativas para fazer para vocês aqui na introdução. A pergunta é, depois pega a apostila e entrega para elas? Eu tenho algumas perguntas para fazer. Paz do Senhor, paz do Senhor. Pode. Ótimo. Amém. Paz do Senhor. Para você também, tá? Deus abençoe, viu? Tá bom. Fique em paz. Deus é fiel. Paz do Senhor. Feliz ano novo, né? Satisfação, viu? Oh, glória, que bom estar de volta. Amém. Deus abençoe. Verdade. Eu tenho algumas perguntas normativas para fazer para vocês sobre essa disciplina tão importante. Como nós estamos estudando sobre o homem, sobre a doutrina do homem, a antropologia bíblica, não precisa responder, fica só para você, tá bom? Não está aí na apostila, mas a pergunta é: por que Deus criou o homem? Essa é a pergunta. Por que Deus criou o homem? Qual o propósito da criação? Qual o propósito que Deus criou o homem? Eu tenho um texto muito lindo de Isaías, capítulo 43. Quer ver? Abra, por favor. Isaías, livro do profeta Isaías, 43, 7. Qual o propósito? Quarenta e três, 7, por favor. Diz-nos assim: a todos os que chamado pelo nome e os que creem para minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Então, é um texto muito importante aqui do próprio Criador, falando sobre a sua criatura. A outra pergunta é: qual o propósito da existência humana? Qual o propósito da criação do homem? Qual o propósito da existência humana? Por que Deus criou a humanidade? Qual é o propósito da humanidade? Vou responder. O propósito da humanidade é cumprir o objetivo da criação. O propósito da existência humana, ela foi criada com o objetivo de cumprir o propósito da criação. Então, todos os seres humanos têm um objetivo de cumprir o propósito que ele foi criado, propósito criativo. Por isso que dentro da antropologia nós vamos sempre tratar essa questão da antropologia bíblica, propósito da criação. Outra pergunta antes de começar aqui o assunto
O que significa ser a imagem e semelhança de Deus? O que vem a ser a semelhança e a imagem de Deus? Inclusive, nós vamos ter uma aula só falando sobre isso. Significa que o homem tem traços do Criador e que o homem representa. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26. O que ocorreu com a queda do homem? Então, existem algumas perguntas normativas, irmãos, alunos, que nós precisamos entender como base. Por que Deus criou o homem? Qual o propósito da criação do homem? Né? Isso foi para a glória de Deus. Segundo, qual o propósito da existência da humanidade? Segundo, isso para cumprir o objetivo do Criador, que ele foi criado. Eu fui criado para quê? Qual é o propósito da minha criação? Então, eu tenho que cumprir esse propósito. Por que eu fui criado? Terceiro, o que significa a imagem e a semelhança? E quando eu pequei, quando Adão pecou, na realidade, o que ele perdeu? Por que ele perdeu essa imagem? O que ele perdeu? Ele perdeu a imagem ou ele perdeu a semelhança? Nós vamos tratar uma aula sobre isso. E o que ocorreu quando o homem pecou? E o que ocorreu quando o homem caiu? Como, por exemplo, os vários elementos da sua semelhança, ele perdeu. E essa doutrina de antropologia, ela é muito importante para entendermos esses conceitos. Então, ela vai estar baseada, irmãos, sempre em Gênesis 1 e 2. Gênesis 1 e 2, tá bom? Agora abra a sua apostila, por favor. Na que página está aí o estado original da Terra? Lembrando que o nosso assunto, irmãos, o nosso maior propósito não é tratar as teorias. Eu vou falar na teoria de evolução. Isso. De 1 para o 2? Mas o nosso propósito vai ser trabalhar exatamente essa questão da antropologia bíblica, com foco na Bíblia. Bom, estado original da Terra. O versículo 2 declara que a Terra era sem forma e vazia. Essa palavra no original hebraico, ela aparece como tuol, ou abarro, e dá uma ideia de um lugar ermo, de um lugar desabitado, de um lugar deserto. O versículo de número 2. Então, você pode abrir Gênesis capítulo 1 aí. Né? Então, um lugar deserto, um lugar desabitado. Tá? Então, esse é o estado original. O autor descreve o nosso planeta em seu estado. Esse estado aqui é chamado do estado original, incompleto. Alguns teólogos entendem que esse texto como uma referência ao ato da recriação, mas sem base suficiente na Bíblia para garantir essa ideia. Os que defendem esta teoria ensinam que Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 houve um cataclisma geológico. Esse cataclisma geológico aqui está relacionado aos mares, às montanhas, mudando de lugar, a um cataclisma de tsunami. Houve um grande cataclisma aqui entre um texto e outro que eu vou estar explicando aqui, provocando também, alguns dizem, provocado pela queda de Satanás perante o Criador. Bom, essas são algumas teorias. Agora, quando lemos Gênesis 1, está com a Bíblia aberta aí? Essa teoria aqui, quando nós lemos Gênesis, eu conversei com vocês na aula passada, eu falei que Gênesis foi um livro escrito, eu falei que Gênesis é uma revelação, uma revelação especial, como o livro do Apocalipse também é uma revelação especial, ou seja,
ele recebeu a revelação do livro de Gênesis sem saber, ele não estava presente de nada daquilo que ele estava escrevendo, ele não sabia daquilo, né? Então ele teve a revelação especial e revelou os detalhes, e Deus automaticamente revela o livro de Gênesis, ele mostra o livro de Gênesis. Gênesis primeiro, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Então, o Gênesis capítulo 1, automaticamente, o livro de Gênesis, o que é que Deus faz? Deus revela, Deus cria tudo, mostra, ele cria os céus e a terra, e na sequência do livro de Gênesis, ele vai organizando aquilo que ele criou. Como, por exemplo, nós vamos estudar aqui hoje, a sequência perfeita. Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinário. Espero você.